Vamos lá, pessoal, chegando, continuando a jornada pelos direitos da história da gente negra, só para falar com os historiadores e historiadoras negras sobre história de. Entendeu? Nesse 3 de maio a gente tem pouco para comemorar, mas a gente tem muito para refletir, certo? Vocês aqui estão arrasando, acompanhando essa live. Muito obrigada. Ajudem a gente a divulgar nas suas redes sociais. A Silvana chegou, ela pode se apresentar e mandar bala. Ai, gente, que dia, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Estamos Taína? ouvindo Joia, bem. joia. Eu quero começar agradecendo a todos e todas aqui dos historiadores e historiadoras negras. Agradeço todos da rede, em nome da Ana Flávia e da Taína. Estamos aqui desde as 9 da manhã. Né? Tá parecendo aqueles simpósios incríveis que tem um monte de mesa que a gente quer ver, mas você tem que correr de uma para outra, porque a gente está no trabalho remoto, né? Então tem que conciliar, assistir uma live, trabalha, corre para assistir outra. Mas foi um dia muito prazeroso. E desde o início, quando a Taína fez a abertura, o esquenta, e logo em seguida veio a fala do professor Álvaro, foi bastante emocionante aquele início. Só de imaginar a potência que ia ser esse dia, né? Todas as falas que estavam previstas aí para acontecer já me deixaram muito emocionada naquela fala do professor Álvaro, e olhar para a tela e ver a Taína, que é essa mulher historiadora preta, jovem, e na mesma tela o Álvaro ali, que é de outra geração, que é a minha geração. Foi bonito demais de ver, e as coisas que ele disse, né, para a Taína e para todos nós, de quando ele estava na graduação, qual era a sensação, né, de ser o negro único ali na sala de aula. E são coisas que nós dessa geração anterior passamos, e os que vieram antes de nós passaram muito mais ainda, né? Então isso foi uma fala recorrente em todas as falas que antecederam a minha. Agora já são 22 horas, a gente iniciou às 9 da manhã, então muita coisa foi dita. Eu consegui acompanhar não tudo, mas muitas das falas, e para mim foi uma enorme alegria, assim, rever as pessoas, gente que eu não via há muito tempo. Então foi um dia muito prazeroso, e mais uma vez eu parabenizo a iniciativa, e muito bom fazer parte. E queria dizer que eu acho que nossos mais velhos, aqueles que vieram antes de nós e que foram os que possibilitaram nós estarmos aqui hoje fazendo isso que a gente está fazendo, eu imagino que eles devem ter ficado contentes com a gente hoje, da gente ter organizado esse revide. E eu acho que eles devem estar felizes conosco nesse dia 13 de maio, que é o dia da gente lembrar também os nossos avós, as nossas avós, todos encantados, os nossos mais velhos, aqueles que abriram caminho para a gente, né? Axé a todos os nossos pretos e pretas velhas. Então, eu quero agradecer e saudar respeitosamente todos aqueles que vieram antes, todos os nossos ancestrais. Vou começar me apresentando, dizendo de mim, mas que já vou estar falando também da pesquisa, porque eu acho que minha trajetória de vida e todo o meu trabalho e o meu histórico de pesquisa, eles se coincidem, e coincidem com a história de vida de muita gente que passou por aqui já hoje. Eu sou Silvane Silva, eu sou historiadora preta, graduada pela Unesp de Assis. Na Unesp de Assis, eu fiz parte do NUP, que é o Núcleo Negro da Unesp de Pesquisa e Extensão, e foi lá que eu iniciei meus trabalhos como pesquisadora. Fui bolsista da FAPESP, e digo aqui que fui bolsista não para fazer propaganda de mim mesma, mas para dizer que eu sou uma entusiasta de todas as políticas de ação afirmativa, todas elas, porque eu sou fruto dessas políticas de ação afirmativa. Eu fui bolsista no meu ensino médio, porque eu fiz Cefam, numa época em que o governo do estado oferecia uma bolsa de estudo para quem fizesse o ensino médio profissionalizante para o magistério. Então, fui bolsista no magistério, eu fui bolsista na graduação, eu fui bolsista no meu mestrado, eu fui bolsista no meu doutorado,
E eu acho que isso tem que ser dito e tem que ser marcado, porque todos esses subsídios que eu recebi para me formar e para ser quem eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, foi conquista dos que vieram antes. Foi conquista dos meus mais velhos, foi conquista do movimento social e, em especial, do movimento negro. Então, eu gosto de marcar que toda a minha trajetória de vida e de profissionalização, de estudo e pesquisa, eu fui, de alguma maneira, recebi bolsas de estudo. E isso eu acho bastante importante dizer, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, em que todas essas formas de apoio têm sido cortadas. E a gente sabe bem porque hoje a gente teve uma prova disso, né? Esse monte de historiador e historiadora preta aqui reunido. Deu para entender o barulho que a gente consegue fazer, né? Então, eles não querem financiar a Revolução Negra. Exatamente. Então, eu gosto de marcar isso. Eu fui bolsista desde o meu ensino médio até o meu doutorado. Todas as minhas passagens por escola e por universidade, eu fui bolsista. Eu também. Isso agora dito... eu fui bolsista agora, minha última bolsa, eu fui bolsista do programa Abdias do Nascimento. E aí hoje eu estava pensando muito nisso, que era um programa do governo federal para intercâmbio para estudantes negros e negras e indígenas para outros países, para conhecer outras universidades. E hoje, quando eu estava ouvindo algumas das falas, eu estava pensando muito numa sensação que eu tive quando eu estava lá participando do intercâmbio e nós nos reunimos num congresso em Atlanta e aí tinha mais outras 3 ou 4 pesquisadoras negras, né? E a gente sentou numa mesa assim, de repente a gente começou a conversar sobre o sonho do Abdias, que era isso, né, que ele pensava, o Abdias e o movimento negro naquela época, do sonho que era a gente poder viver numa outra realidade e contar das nossas histórias enquanto pessoas negras, estudantes e pesquisadores negros, falar por nós, né? Porque a gente sabe que nesses programas de intercâmbio, quem participa sempre é a classe média branca, né? Então, naquele momento, a gente viu uma potência do que era o sonho do Abdias, e hoje eu lembrei muito daquele dia, vendo as apresentações e as falas de todos nós aqui nesse levante dos historiadores e historiadoras negras. Dito isso, a minha conversa aqui hoje com vocês é sobre o protagonismo de mulheres quilombolas em comunidades do estado de São Paulo, que é a minha pesquisa de doutorado. Mas antes da minha pesquisa de doutorado, eu fiz o mestrado na PUC São Paulo sobre as representações de mulheres negras na literatura, né? Então, o meu caminhar como pesquisadora negra foi na iniciação científica. Eu fiz um levantamento bibliográfico sobre as representações de mulheres negras na literatura. E aí, com essa pesquisa feita na iniciação, eu desenvolvi ela no mestrado, na PUC São Paulo. E aí fui ser professora da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no litoral, na cidade de Santos, e lá comecei a realizar trabalhos de formação de professores na Diretoria de Ensino de Santos, naquela época do Educando pela Diferença para a Igualdade, para a implementação da 10.639. Então, toda uma trajetória profissional também voltada para as questões que são do movimento negro. Então, por isso que eu faço questão de dizer e reforçar que eu sou um produto e um fruto de tudo aquilo que aquelas pessoas que são do movimento negro vieram antes de mim fizeram. Porque toda a minha trajetória de vida profissional é seguindo esses passos que vêm de longe, né? Então, fiz o mestrado sobre mulheres negras na literatura, e aí fui trabalhar com a formação de professores, e nesse trabalho lá no litoral, eu trabalhava com educação étnico-racial, mas também trabalhava com os professores indígenas da aldeia Rio Silveira, que lá tem a aldeia em Boracéia. E aí, nessa formação de professores indígenas, eu fiz muitas leituras, muitos trabalhos com eles, e a partir desse trabalho com os professores indígenas, eu fui convidada, quando em 2012 foram publicadas as diretrizes
nacionais para a educação escolar quilombola, me chamaram para trabalhar com a implementação dessas diretrizes no estado de São Paulo. Eu vim para morar em São Paulo e trabalhar na sede da Secretaria da Educação para realizar esse trabalho. E trabalhei no Núcleo de Inclusão Educacional, nessa temática, juntamente com meu amigo Renato Botão. E nesse trabalho com as comunidades quilombolas, vocês devem saber, o estado de São Paulo tem mais de 80 comunidades quilombolas, entre elas só 6 tituladas, as demais estão entre certificação e reconhecimento. Mas nesse trabalho com a educação escolar quilombola, eu conheci mais de 14 comunidades, 17 comunidades no estado, e realizei, junto com essa equipe, né, que era da Secretaria da Educação, rodas de conversa com mais velhos, rodas de conversas com jovens, porque o que eles nos solicitavam naquele momento era a elaboração de um material didático que pudesse ser trabalhado nas escolas quilombolas. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo tem, até onde eu acompanhei, 26 escolas quilombolas, 2 estaduais e 24 municipais, e aí escolas quilombolas são aquelas dentro do território quilombola. As demais comunidades não têm escola no seu território, os estudantes precisam ir de ônibus até a escola mais próxima. Então, a gente realizou esse trabalho de formação de professores e de divulgação das diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola. Nessas rodas de conversa, a gente produziu muito material, e aí, desse material, eu fiquei pensando que a presença das mulheres em algumas comunidades era muito forte, era muito gritante. Apesar de que o presidente da Associação de Moradores fosse um homem, mas quando a gente realizava a roda de conversa e quando a gente acompanhava o trabalho, a gente via que a liderança daquela comunidade era uma mulher. Então, eu decidi voltar para a universidade, depois de muitos anos trabalhando só com a formação de professores, voltei para a universidade para fazer o doutorado e escrever a história dessas mulheres, né? O meu interesse era contar como essas mulheres são líderes nas suas comunidades e com o objetivo mesmo de tornar conhecida, de divulgar essa história dessas mulheres, porque o protagonismo político das mulheres quilombolas, elas envolvem diversas pautas, né, de lutas por direitos, seja de buscar uma escola para o interior da sua comunidade, seja para conseguir água encanada, seja para conseguir um posto de saúde, elas estão envolvidas em todos esses processos. Então, eu queria contar um pouco dessa história na minha tese, porque a história dos quilombos no Brasil, ela tem sido contada, na maioria, né, das vezes, somente contando a história dos homens, né, da liderança masculina. E aí são pouquíssimos trabalhos, agora mais recentes, que tratam da liderança feminina. A gente tem o trabalho da Marilé, que apresentou hoje de manhã, com as mulheres quilombolas no Rio de Janeiro, mas a historiografia oficial, de longa data, ela mostra uma representação muito masculina dessa história. E aqui em São Paulo, então, se a gente for buscar quantas pesquisas tem sobre as comunidades quilombolas paulistas, são pouquíssimas, assim. E as que tem não tratam dessa representação feminina. Então, era esse o meu interesse naquele momento, era contar um pouco da potência dessas mulheres que eu conseguia acompanhar e ver ali no dia a dia, conforme eu conversava com elas. Na verdade, o objetivo inicial era a realização desse material, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um livro de narrativas quilombolas, que foi publicado pela Secretaria Estadual da Educação. Tem as narrativas, que são trechos de falas das comunidades, e ele veio acompanhado de um caderno de atividades. Aqui tem a capa das escolas quilombolas, as fotos.
E esse material foi distribuído aqui no estado de São Paulo pela Secretaria da Educação, para as escolas que estão localizadas no interior de quilombos. Eu tenho isso em PDF e eu posso deixar disponível para vocês depois, quem tiver interesse. A gente divulga na página dos historiadores, lá na minha página, não sei o jeito que a gente pode fazer, mas eu tenho esse material em PDF. E aí, dessas rodas de conversa, com o objetivo principal de organizar esse material didático, que foi um pedido das lideranças quilombolas, quando a gente iniciou o trabalho lá na escola Chulis Princesa, que é uma escola localizada no município de Eldorado, que recebe alunos de 5 comunidades quilombolas ali do entorno. A gente fez nossa primeira reunião lá, e as lideranças quilombolas disseram que o que elas queriam era que tivesse um material específico para trabalhar com essas comunidades, e que fosse uma coisa muito rápida. Então, a gente pensou inicialmente que um livro de narrativas, contando a própria história, em que os professores pudessem trabalhar, seria um material que a gente conseguiria fazer um pouco mais rapidamente. E aí, infelizmente, a gente sabe que entre a vontade do técnico, do profissional e a vontade do governante, a gente demora muito, né? Esse material ele ficou pronto em 2012 e ele foi publicado somente em 2017, né? Então ficou aí um hiato de 4 anos para a publicação, mas saiu, o material tá lá na mão deles. Desse material, né, da ideia de produzir esse material, então, foi que eu comecei a observar essa potência das mulheres e fui escrever a minha tese de mestrado, de doutorado. A minha tese de doutorado foi desenvolvida na PUC São Paulo. Meu orientador é o professor Amailton Magno. E aí, o que ela defendia, né, como tese central, que o protagonismo político das mulheres ele é determinante para a existência das comunidades quilombolas contemporâneas. Que ele é determinante para que essas comunidades elas ainda continuem existindo nos dias de hoje. E aí, para evidenciar esse protagonismo, então, eu utilizei essas narrativas orais, né, que foram registradas nessas entrevistas que eu realizei como a principal fonte da pesquisa. E aí, a primeira coleta foi para essa produção do livro didático, que eu fiz nas comunidades ali do Vale do Ribeira, André Lopes, Sapatu, Pedro Cuba de Cima, São Pedro, Ninguara, e também fui num quilombo do litoral norte, que é Caçandoca, e um do interior, que é Cafundó. Essa foi a primeira rodada de conversa que eu fiz com eles. Aí, quando eu já estava lá pelo, acho que, 3º ano do doutorado, eu recebi um convite de um grupo que são as Empoderadas Quilombolas. Não sei se vocês conhecem as Empoderadas, que elas fazem vídeos. A Renata Martins, que é uma cineasta premiada, bastante conhecida, Maite Freitas, Marina Rara, elas ganharam um edital e elas queriam fazer uns vídeos sobre as mulheres quilombolas. E aí eu realizei a pesquisa para elas fazerem a produção desse vídeo. Então, nesse momento dos vídeos das Empoderadas, eu pude revisitar algumas comunidades e conheci uma que eu não tinha ido ainda, que é a Fazenda Psinguaba. E a gente retornou para Brotas, Ribeirão Grande, Terra Seca e Cafundó novamente, que foram as comunidades que elas quiseram representar nos vídeos. Esses vídeos eles estão disponíveis no Facebook, no YouTube, Empoderadas Quilombolas, é só vocês colocarem lá. É um material bem curtinho, é precioso para usar em sala de aula. Eu sempre divulgo esse material para sala de aula, porque aparecem as próprias mulheres falando, né? As lideranças dessas comunidades contando, aparecem imagens das comunidades. Então, é um material bem bom para vocês usarem em escola também. Eu tenho aqui o DVD, mas vocês acham ele no YouTube ou no Facebook das Empoderadas, Renata Martins, Maite Freitas e Marina Rara. E aí esse foi o segundo momento em que eu pude realizar uma segunda coleta de entrevistas, né?
utilizei como metodologia a história oral. E eu vou passar um pouco... Quanto tempo eu tenho, Taina? Você tem 9 minutos agora. Tá, então eu só vou passar rapidamente para vocês, nesses 9 minutos, como foi que eu fiz a organização da tese. No primeiro capítulo, eu falei sobre as identidades, as múltiplas mulheres negras. E aí, nesse capítulo, eu problematizo as representações das mulheres negras presentes na sociedade brasileira. Eu tensiono o conceito de empoderamento, esse conceito de empoderamento em contraposição aos índices que se apresentam, né, das mulheres negras na sociedade brasileira. Então, no que tange ao acesso a direitos, a gente está na base da pirâmide. E no que tange aos índices de violência, a gente está no topo. Então, como esse conceito de empoderamento de mulheres negras, ele acontece com essa realidade. Então, eu faço uma atenção nesse conceito. Depois, nesse mesmo capítulo, eu ainda analiso a importância das mulheres quilombolas para a luta nas suas comunidades, e aí conversando sobre esse paradoxo, né, entre a força, o poder de enfrentamento, a resistência política, tudo isso que as mulheres negras têm desde sempre, e esse paradoxo, né, que é versus a falta de acesso aos direitos básicos como alimentação, saúde, educação e segurança. E aí, para fazer isso, eu dialogo principalmente com as nossas mais velhas aí, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e a saudosa Macota Valdina. Então, esse é o primeiro capítulo da tese. No segundo capítulo, eu intitulei Quilombo é Terra, sem território não há quilombola. E aí, nesse capítulo, eu apresento as definições do conceito de quilombo, historicizo os processos de luta pela terra por meio das memórias das mulheres quilombolas que foram entrevistadas por mim, né? Elas são histórias repletas das violências sofridas, né, na luta por essa terra. Também trato do conceito de racismo ambiental, que é um conceito muito importante quando a gente trabalha com comunidade quilombola ou comunidade indígena, e trabalho esse conceito a partir de um jurista negro, que é o Ariovaldo de Souza. Enfatizo a importância da terra, tanto para assegurar a sobrevivência material, quanto a sobrevivência cultural, né? Porque é da terra que se tira o alimento, mas é também nessa mesma terra que os ancestrais repousam. Então, eu discuto um pouquinho disso lá no segundo capítulo. Destaco o conceito de bem viver, né, o conceito de bem viver, que é das comunidades andinas, comunidades indígenas andinas, mas que academicamente ele foi divulgado pelo Alberto Acosta. Né? Como é que esse conceito ele se relaciona diretamente com as mulheres quilombolas? E aí eu discuto também o conceito de bem viver, que é o lema da Marcha Nacional das Mulheres Negras de 2015. Tento relacionar aí com o nosso conceito já conhecido do Ubuntu, né? Ressalto a importância do sistema agrícola quilombola para a segurança alimentar e as questões também da agricultura sustentável, né? Tudo isso em oposição ao poder do agronegócio, ao uso de agrotóxicos, que hoje eu escrevi essa tese e defendi ela no início de 2018, né? A gente sabe que a coisa só piorou muito mais de lá para cá. No terceiro capítulo, o título é De Palmares aos Quilombos Contemporâneos. Nesse terceiro capítulo, eu utilizo os escritos e as reflexões da primeira historiadora negra que trabalhou quilombos, que é a Beatriz Nascimento, e eu utilizo os conceitos dela, então, para pensar nossos quilombos contemporâneos. Problematizo as transformações que vêm ocorrendo, né, dentro das comunidades quilombolas, essas transformações que vêm ocorrendo desde 1960, com a chegada das estradas, com o aumento da igreja pentecostal no interior da comunidade quilombola, que muda muita coisa, e também os acessos às tecnologias da educação, né? A internet, o uso da internet, como a chegada desses agentes externos, eles podem e transformam, né, a vida dessas comunidades e como é que elas lidam com isso.
Também eu apresento o conceito de turistização, que é um conceito do Muniz Sodré, Axé Muniz Sodré, né, que está aí tentando se salvar dessa Covid-19. O conceito de turistização do Muniz Sodré e também a questão da essencialização da cultura negra, que é discutida pelo Paul Gilroy. Não vai dar para eu falar aqui agora, porque dos 9 minutos que eu tinha, eu já devo ter só uns 2. 4 minutos. Mas nas comunidades, aqui em São Paulo principalmente, muitas das vezes as pessoas vão visitar, vão conhecer, querendo encontrar tambor, jongo, querendo encontrar aqueles elementos que são vistos como essenciais da cultura negra. E muitas das vezes não tem isso na comunidade. E aí, o que a comunidade faz? A comunidade reinventa, faz aquilo, faz um jongo, já que é isso que o turista quer ver, vamos fazer um jongo. Então, com isso que eu converso no terceiro capítulo e utilizando esse conceito aí da turistização do Muniz Sodré. No quarto capítulo, então, eu falo um pouco desse meu trabalho, né, que eu acompanhei de perto, que foi a implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola nas comunidades quilombolas de São Paulo. Então, o título é Protagonistas da Própria História, a Educação Escolar Quilombola. Eu apresento a valorização que as lideranças quilombolas dão para a educação escolar e a sua luta, né, para garantir uma educação diferenciada, que isso culmina com a publicação das diretrizes nacionais. Mas quem trabalhou para isso foram as lideranças quilombolas, né? Para que essas diretrizes nacionais de educação escolar quilombola existissem, as comunidades tiveram que brigar muito, né? E ainda assim, ainda esperam a real implementação até hoje. Então, eu coloquei como considerações finais da minha tese, e eu acho que vale muito ainda para os dias de hoje, eu escrevi exatamente assim, né? Apesar da morosidade nos processos de titulação das terras, que é um direito constitucional garantido desde 1998, apesar do desrespeito às legislações conquistadas na área da educação, como a Lei 10.639, em 2003, as Diretrizes Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, em 2012, a violência sofrida cotidianamente, apontada no relatório Racismo e Violência contra Quilombos, que está publicado na CONAC, se vocês entrarem no site da CONAC, tem lá, que mostra que somente em 2017, 18 lideranças quilombolas foram assassinadas. Apesar da truculência da chamada bancada ruralista do Congresso Nacional, apesar da liberação do uso de agrotóxicos mortais nos grandes latifúndios, apesar da criminalização dos movimentos sociais, as mulheres quilombolas, elas seguem na luta marchando, elas seguem na luta com seu protagonismo. E aí, para encerrar, uma fala da Dona Jovita, que é uma mais velha do quilombo Galvão, ali no Vale do Ribeira. Dona Jovita, que já tinha suas terras praticamente garantidas, ainda não estavam tituladas, mas eles já estavam tranquilos há muitos anos. E agora, desde 2007 para cá, infelizmente, né, o irmão do despresidente, que eles são daquela região do Vale do Ribeira, ele vem brigando para pegar um pedaço da terra que é do quilombo de Dona Jovita. E aí a Dona Jovita, que é uma das pioneiras nessa briga, nessa luta, já está com quase 80 anos, e a Dona Jovita cansada, né? Porque ela iniciou essa briga, tipo, nos anos 70. E, tipo, hoje, que ela pensou que já estava um pouco mais tranquila, estava esperando a titulação, aparece esses infelizes aí para atormentar e querer um pedaço da terra. E aí ela foi ser entrevistada, ela responde dessa maneira pro entrevistador dela. Quando eles Sil, dizem, e a aí? gente tá no horário, desculpa cortar. Mas aí eu tenho, antes de você, já vou pedir para você engatar, termina essa sua fala e você pode divulgar pra gente onde a gente conta a sua tese e sua dissertação de mestrado. Sim, a última coisa é a fala da Dona Jovita, já estou encerrando. A Continua. fala da Dona Jovita, ela diz assim, meu nome é Jovita Furquim, França,
Eu sou descendente de escravos. Eu não corro de tiros. O meu irmão morreu. Tomou tiro nas costas, de jagunço. Os senhores devem saber que Deus não deixou a terra para negócio com ela. Quem vende terra, coma terra. Esquece de comer comida. É uma fala que a dona Jovita fez nessa entrevista para dizer como que é perverso, né, essa questão da luta pela terra que as nossas comunidades têm há muitos e muitos anos e que agora isso tem sido cada vez mais difícil, né? Então, eu agradeço por apresentar um pouco, é só uma instigar, né? Porque não dá tempo de contar tudo. É meia Eu hora sou a chata, né? Que tá cortando. Tá certíssima, cada um tem só meia hora. E a gente se empolga falando, quer contar tudo. A minha tese vocês encontram lá na biblioteca da PUC, é só colocar meu nome ou o título da tese, que é Protagonismo de Mulheres nas Comunidades Quilombolas do Estado de São Paulo. A tese está lá disponível para todos vocês acessarem. Os livros de narrativa quilombola e o caderno de atividades, eu posso colocar o link para vocês lá na minha página, na página aqui dos historiadores negros, e vocês podem fazer contato comigo a todo momento, para qualquer coisa que vocês queiram. Porque esse trabalho todo que a gente faz é com um único objetivo. E aí eu vou ler a última frase, que é do Muniz Sodré, que está lá no seu respirador, e eu estou torcendo muito para que ele viva. Viva, Muniz Sodré! Só tem voz política aquele que tem visibilidade pública. Quem não tem visibilidade pública não entra na partilha do poder político. Então, para além de cumprir uma exigência acadêmica, essa minha tese, o que ela pretende é que, com esse trabalho, a gente consiga contribuir para a manutenção da vida, para a manutenção da alegria, para que nós nos mantenhamos vivos vendo essas histórias dos nossos mais velhos e que a gente consiga se fortalecer com isso. Acabei. Sil, muito obrigada, foi maravilhoso. Olha, a gente só cresceu nesse momento dessa fala. Já somos 77 pessoas, quase meia-noite, conectadas para pensar, entender, conversar sobre história negra. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá, gente? É isso, continuamos aqui até 1h da manhã, porque a gente é foda. Desculpa falar esse palavrão, mas eu tinha que falar. Sim, a gente tá dando a resposta que tinha que dar. É isso. É isso. Valeu, até daqui a pouco. Um grande abraço, obrigada. Tchau, tchau.